O inverno chegou de repente a uma pequena cidade do norte. Como costuma acontecer. Ainda ontem, Ana semicerrava os olhos por causa do sol forte que se filtrava pelos ramos nus, saltando sobre poças secas e aproveitando o bom tempo. Hoje, no entanto, o céu estava coberto por um espesso manto cinzento, derramando toneladas de flocos brancos sobre a cidade e todos os seus habitantes. E as poças de ontem tinham se transformado em traiçoeiras placas de gelo, escondidas sob uma camada de neve fresca. Ana olhou tristemente pela janela e só pensava em como chegar a casa rapidamente, preparar um chá quente, enrolar-se num cobertor e escapar temporariamente ao caos circundante, mergulhando no mundo feliz e fictício de mais uma série de TV. A própria vida de Ana, a de uma mulher jovem e atraente, estava longe de ser uma série de TV. Na melhor das hipóteses, parecia uma de baixo orçamento com o roteiro mais comum. Aos 36 anos, Ana podia vangloriar-se de pouco mais do que um diploma que receberá na universidade. Graças a este diploma, ela conseguiu um emprego como tecnóloga numa das empresas locais, onde trabalhava desde então. Há 9 anos, ela conheceu Steven, um rapaz bonito e talentoso que sonhava com uma carreira musical. Dizer que a rapariga se apaixonou à primeira vista seria um eufemismo. O romance deles acendeu-se como uma luz de bengala. Steve cortejava-a lindamente, dedicando-lhe baladas, e arranjava constantemente surpresas românticas. Ana não se importava nada que os bolsos de Steven estivessem sempre vazios. Ela via nele um talento imenso e estava pronta para ajudar da maneira que pudesse. Ana tinha grandes esperanças e expectativas para o casamento deles. Mas após alguns anos a viverem juntos, ela percebeu que a maioria delas nunca se realizaria. Steven, a quem ela amava loucamente, revelou-se longe do príncipe que parecerá no início da relação. Ele era extremamente ambicioso. Raramente conseguia comunicar sem levantar a voz. Não suportava críticas e muitas vezes batia com a porta se os termos de cooperação diferissem, mesmo que ligeiramente, das suas exigências. Em alguns anos de vida em comum, Steven só conseguiu vender as suas composições com sucesso algumas vezes, renunciando completamente a quaisquer direitos futuros sobre elas. Mais frequentemente, ele atuava em alguns bares decadentes, em concertos punk. Passava os verões perto de uma das praças da cidade com a sua guitarra e, no inverno, trancava-se num pequeno quarto do apartamento alugado, equipado como um estúdio de gravação de som. A entrada ali era proibida até para Ana. Quando Steven estava a trabalhar, não podia ser distraído. Qualquer palavra casual ou batida na porta irritava o homem. Ao longo de 9 anos, Ana aprendeu esta regra e não interferia desnecessariamente. Ela própria não sabia por quê, mas acreditava que um dia o seu marido alcançaria o seu objetivo e se tornaria um músico de renome. O tempo passou e nada mudou. Steven estava preso num estado de crise criativa perpétua. Cada vez mais frequentemente, ele trancava-se no seu quarto com uma cerveja. E Ana sabia muito bem que a guitarra estava a acumular pó num canto, tal como a máquina de ritmos que ela lhe tinha dado no último ano novo. O mesmo destino teve o microfone, umas colunas sofisticadas, uma bateria e muito mais. Com o seu salário, Ana nem sempre podia permitir-se compras tão caras. Algumas delas foram compradas a crédito. Steven não trabalhava. Ele afirmava que o seu gênio merecia mais do que um emprego numa fábrica, num balcão de bar ou, Deus me livre, a entregar mercearias. Estranhamente, Ana concordava com ele. Ela fazia de tudo para garantir que o talento do seu amado não se desvanecesse.
Continuava a comprar os instrumentos musicais que ele pedia. Pagava suas viagens para encontros criativos e não o sobrecarregava com o pagamento de mercearias, serviços públicos e outras despesas. Ana negava tudo a si mesma. Raramente renovava o seu guarda-roupa. Poupava em cosméticos e nem se conseguia lembrar da última vez que usou perfume. Ela estava endividada até o pescoço. As suas colegas abanavam a cabeça, insinuando que sustentar a família sozinha não era a melhor decisão, especialmente com um homem saudável por perto. Mas ela já se tinha habituado. Este modo de vida tinha se enraizado profundamente nela, tornando-se não apenas um hábito, mas algo natural e inseparável. Ana dizia a si mesma que isto era o verdadeiro amor. Sacrifício, compaixão e o que enchia a sua vida de significado. Não importava que fosse difícil, porque em casa havia sempre alguém pronto para abraçar se ela se sentisse mal, ou para animar se estivesse triste. Ao sair do seu escritório, Ana arrepiou-se de frio e levantou a gola do seu casaco fino. Uau! Que frio! Pensou ela, chocada. Deve estar por volta dos 10 graus. E olha para esta neve toda. É isto. O inverno? Bem, neste casaco vou morrer de frio. E hoje nem sequer usei um cachecol grosso. Oh! Bem, vou correr rapidamente para a paragem de autocarro e depois aqueço-me no autocarro. A mulher dirigiu-se para a paragem de autocarro. As estradas estavam caóticas. A queda de neve súbita, como de costume, paralisou todo o movimento. Na curva, com as luzes de emergência a piscar, estavam carros que tinham colidido. As pessoas amontoavam-se num pequeno espaço. Aparentemente, o autocarro não aparecia há muito tempo. Ana verificou a aplicação de transportes para ver o horário. Segundo a aplicação, o autocarro deveria ter chegado em alguns minutos. No entanto, não chegou. Nem mesmo após 15 minutos. Algumas pessoas desistiram e chamaram um táxi. Outras continuaram à espera e algumas decidiram ir a pé. Ana estava a gelar. O vento penetrava sob o seu casaco, tentando entrar pelas mangas e pela gola, tentando aquecer-se de alguma forma. Ana balançava-se ligeiramente. Quando mais de 40 minutos tinham passado, a mulher decidiu não esperar mais e ir a pé. Isso foi um erro. Assim que Ana se afastou cerca de 200 metros da paragem, o autocarro finalmente chegou. A mulher correu de volta, mas escorregou numa poça gelada escondida sob a neve e caiu num monte de neve, batendo dolorosamente com o cotovelo. Uma mulher ajudou-a a levantar-se. Mas a oportunidade estava perdida. Com as suas luzes traseiras a piscar, o autocarro desapareceu na escuridão nevada da noite. Ana até chorou de frustração. Esperar pelo próximo era inútil. Obviamente, devido ao mau tempo. O transporte estava a funcionar com atrasos significativos e o horário era inútil. Mancando pela lama de neve, Ana caminhava lentamente para casa. A este ritmo, vou apanhar uma constipação facilmente. Ela fervia. E, claro, o meu casaco de penas está completamente gasto. Já o uso há 6 anos. O feixe está partido e o tecido nas mangas está poído. Não é um casaco. É uma desgraça. Planeava comprar um novo na primavera. Houve saldos no verão. Mas perdi a oportunidade. Que idiota! Não. Preciso de resolver este problema urgentemente. O dinheiro está contado. Mas assim nem consigo chegar ao trabalho. E em breve as geadas serão ainda mais fortes. Claro!
Eu poderia mudar o fecho do casaco velho. Mas por quanto mais tempo? Eu poderia parar de poupar em mim mesma. Por que é que compramos sempre coisas novas para o Steven todos os anos? Mas eu nem reparo que não tenho nada para vestir. Ele fica em casa. Já há uns 10 casacos destes no armário. De alguma forma, conseguindo chegar a casa, a mulher precipitou-se para a entrada e encostou-se ao radiador junto às caixas de correio. O calor espalhou-se lentamente pelo seu corpo. Embora não houvesse vento ali. Ana chamou o elevador e subiu para o seu andar. Cheguei a casa. Gritou ela, abrindo a porta. Bom para ti. Resmungou Steven, aparecendo na porta. Já viste as horas? Onde estiveste? Steven. Estou com tanto frio. Sussurrou Ana, com os dentes a bater. Até tive de andar parte do caminho. Devias ver o que se passa lá fora. O transporte parou completamente. Oh! Pelo amor de Deus! Por que é que tu atrais sempre problemas? Retorquiu Steven. Eu não atraio nada. Tudo pode acontecer na vida. Se eu tivesse esperado pelo autocarro, teria morrido de frio primeiro. E quem sabe quanto tempo teria demorado a chegar a casa. Pelo menos aqueci-me um pouco assim. Bem, tu tens sempre alguns problemas. Resmungou Steven. Estás a falar a sério? Estou a gelar. Podes fazer um chá? Faz tu mesma. Rosnou Steven. Tenho uma sessão de gravação e já estou em pausa há demasiado tempo. Que sessão de gravação? Perguntou Ana, irritada. Steven, estás a jogar outra vez? Concordamos que não te distrairias com a consola durante pelo menos uma semana. Eu preciso disto. Expliquei-te que é assim que eu relaxo e o meu cérebro começa a funcionar melhor. A propósito, hoje quase compus uma ótima canção. Quase. Desdenhou Ana. E o que te impediu de a terminar? Eu estava preocupado contigo. Podias ter ligado a dizer que estavas atrasada. Eu não conseguia encontrar um lugar para mim. Então fui jogar. E não te lembraste de ligar tu. Se estavas tão preocupado? Eu não queria distrair-te. Ana. Mas tu sabes como eu sou ansioso. Até consegui ficar chateado contigo. Ok. Eu faço o chá para não ficares zangado. E tu preparas o jantar. Estou com tanta fome. O que queres dizer? Perguntou Ana, franzindo o sobrolho. Estiveste em casa o dia todo e nem sequer conseguiste preparar o jantar? Todos os produtos estão aqui. O que te impediu? Sabes que eu não sei cozinhar. Disse Steven, ofendido. E de qualquer maneira, não é trabalho de homem. Ouve? Estás a passar dos limites. Ana de repente ficou furiosa. Já nem consigo inventar desculpas para ti. É assim tão difícil cozer um pouco de massa ou fazer uns bifes? Não te estou a pedir para cozinhar sopa. Assar uma perna de borrego ou outras iguarias. Estou cansada. Estou a gelar num casaco fino. E tu nem sequer me abraçaste quando cheguei a casa. Recebeste-me com queixas. Nem ofereceste chá. Estás bem? Cozinhar e limpar são as minhas responsabilidades. Eu trago dinheiro para casa e tenho de andar na ponta dos pés. Tu jogas para aliviar o teu estresse. E quem vai restaurar os meus nervos? Deixa-me sentar na consola agora e ver o que acontece. Ana? O que te deu? Steven ficou surpreendido. Eu só calculei mal um pouco. Eu faço tudo agora. Só coze tua massa. Ok. Prometo que a partir de amanhã
Eu preparo o jantar para nós. Vou aprender com vídeos e receitas da internet. Sempre os teus amanhãs. Suspirou Ana pesadamente. Devias pensar em trabalho. És um homem adulto e vives à minha custa. Eu não sou de ferro. Sabes? Há muitas opções. Podes até arranjar um emprego como operário na nossa empresa. Eles ensinam-te tudo. Para a fábrica. Desdenhou Steven. Ana, eu não posso ir para a fábrica. É degradante. Uma pessoa criativa não pode ir para lá. Degradante? Dizes tu? Na tua opinião? É normal que a esposa de uma pessoa tão criativa e versátil como tu trabalhe na fábrica? E não faz mal que eu tenha de trabalhar por dois. E que tu possas relaxar aqui no calor e conforto. Ok. Então não vamos para a fábrica. Há muitas outras opções. E não te estou a pedir para trabalhares a tempo inteiro. Mas pelo menos considera opções a tempo parcial. Tu simplesmente não queres. Ok. Vamos para a cozinha. Preciso de me aquecer urgentemente. Senão vou cair. Ao final da noite. Os cônjuges tinham esquecido o conflito. Ana aqueceu-se. Comeu e recuperou os sentidos. Assim que se aninhou junto ao marido. Deitada no sofá. Disse de repente, ouve. Estive. Amanhã não fiz um turno extra. Afinal. É sábado. Estou tão cansada de trabalhar com apenas um dia de folga por semana. Sim. Eu entendo que precisamos de dinheiro. Mas se eu continuar assim, sem pausa, vou simplesmente desmaiar. E amanhã preciso de ir à cidade. Há uma boa loja no centro. Tem casacos de penas em saldo. Hoje gele até os ossos. Não é opção andar de casaco. Especialmente porque prevêem geada para a próxima semana. Vou ter de apertar um pouco o cinto. Não há dinheiro nenhum. Mas sem roupa quente. Nem consigo chegar ao trabalho. Portanto, isto é uma necessidade. Não um capricho. O que queres dizer com apertar o cinto? Steven apoiou-se no cotovelo. Bem, quero dizer que teremos de poupar nas mercearias. Por exemplo. E sugiro não pagar algumas das tuas subscrições por agora. Podemos passar sem música durante um mês. E podes beber menos cerveja. Não sei. Já calculei. Deve ser suficiente para tudo. Mas precisamos de cortar todos os extras. O que queres dizer com cancelar subscrições? Achas que eu passo o dia todo aqui a ver séries? A propósito. A subscrição mais cara é para um programa de música. E eu não posso passar sem ele. Todos os bons plugins e instrumentos estão lá. Tu não me estás a ouvir. Pois não? Ana olhou para o marido de soslaio. Estou a dizer-te que é temporário. Podes escrever músicas sem quaisquer programas por agora. Fazer rascunhos e depois pagar e fazer o que precisares. Tu simplesmente não entendes. Steven zangou-se. Estou aqui a lutar entre quatro paredes e tu sugeres que eu corte ainda mais o orçamento? Para que raio precisas desse casaco de penas? O do ano passado não é bom o suficiente? Primeiro, não é do ano passado. Ana começou a explicar pacientemente. Embora já estivesse a ferver por dentro. Tem 6 anos. Segundo, estou a gelar nele. Queres que eu morra na cama com febre? Bem, a baixa médica é paga de qualquer maneira. És completamente estúpido? O que é que a baixa médica tem a ver com isto? E o que vou vestir em janeiro? O mesmo casaco fino? Oh! Claro! Posso pegar num dos teus 10 casacos inúteis.
Estás a brincar? São 3 tamanhos acima do teu. Não te envergonhes. Esses são os meus casacos. Ana ficou chocada com tal insolência. Ela olhou para o marido durante muito tempo, com os lábios firmemente pressionados. E então, algo estalou na sua cabeça. A mulher libertou-se do seu abraço e dirigiu-se silenciosamente para a cozinha. Ei! Ana! Onde vás? Ana parou e virou-se. Ao apanhar o seu olhar, Steven estremeceu. Normalmente verde claros. Os olhos de Ana estavam agora escuros, de um esmeralda um tanto baço, e pareciam ver através de tudo à sua volta. O que aconteceu? O que aconteceu? Perguntas tu? Vou dizer-te agora. Como te atreves a dizer-me alguma coisa? Quem és tu? Afinal. Meu Deus! Perdeste a cabeça? O homem recuou. Eu sou Steven. O teu marido. Não. Ana arregalou os olhos. Tu és qualquer coisa menos o meu marido. O marido não limparia os pés à própria esposa. Ele não a veria como uma serva e uma criada. Ele não lhe ofereceria para se aquecer com camadas de camisolas quando não há nada para vestir. Ele não lhe drenaria dinheiro sem parar para os seus caprichos estúpidos. Ele não se esqueceria de lhe fazer chá se ela se atrasasse. E ele certamente não a faria trabalhar dia e noite para pagar pela comida, pelo apartamento e pelas roupas dele. E sabes o que um marido faz? Sabes? No mínimo, ele abraça a esposa depois de um dia difícil. Aquece-a. Pergunta como ela está. Ele cozinha o seu próprio jantar se tem fome e ela não está em casa por algum motivo. Ele não se queixa de que precisa de pagar por alguma subscrição inútil da carteira dela. E o mais importante? Sabes o que é mais importante? Steven? Estás em silêncio. Parece que realmente não fazes ideia. E a coisa mais importante? Um marido. Um bom marido. Não viveria à custa da sua esposa durante anos, evitando qualquer trabalho, só porque se acha um grande gênio que os mortais comuns nem sequer podem olhar. Ana? Perdeste a cabeça? Cala-te já! Gritou Ana. Ninguém te deu o direito de falar. Agora sou eu. Aguentei durante tantos anos, comendo obedientemente todas as tolices que me deste com sucesso, sem notar o gozo daqueles que viam como me tratavas como um animal. Quando foi a última vez que trouxeste algum dinheiro para casa? Não te lembras? Nem eu. Imagina só. Não me lembro porque sou eu que trabalho por 2. Agarraste-te a mim como uma carraça e levas tudo sem dar nada em troca. Ou o que é que dás? Piscas os teus olhos bonitos. Arrastas-me para a cama? Acredita. Posso passar sem tudo isso. Sabe sequer quantas dívidas eu tenho nos meus cartões de crédito? E gastei um único cêntimo disso em mim mesma? Tudo nas tuas guitarras intermináveis. Baterias. Sapatilhas que acumulam pó nas prateleiras porque não fazes nada além de jogar e beber cerveja. Não tenho amigos. Nem passatempos. Nem sequer um maldito batom. Mas tenho-te a ti e há um monte de dívidas. Não. Steven. Já chega. Ana. Por que estás a surtar? É tudo por causa do casaco? Está bem. Vai buscá-lo amanhã. Eu até poderia ir contigo. Até? Ana riu. Até? Vai para o inferno. É isso. Meu caro. Foste longe demais. Arruma as tuas coisas e sai. Não quero mais ver-te nem saber de ti. Eu não vou a lado nenhum.
murmurou o homem assustado num tom incolor, não esperando tais palavras e comportamento da sua esposa. Ana sempre fora calma e paciente. Isso a tornava ainda mais aterrorizante agora. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Ana, vamos acalmar-nos. Estás a dizer tudo isto por nada. Acredita em mim. Vais arrepender-te mais tarde. Eu vou arrepender-me? A mulher riu. Oh! Não me faças rir. Parece que te habituaste a viver uma vida fácil. Mas eu não sou a tua mãezinha que te vai proporcionar uma vida confortável. Eu também quero viver para mim mesma. E graças a Deus que gele tanto hoje. Finalmente. A minha mente ficou sóbria com este frio. E agora vejo tudo claramente. Sem os óculos cor-de-rosa que tu tão diligentemente mantinhas nos meus olhos. Vou pedir o divórcio imediatamente. Eu não te dou o divórcio. Objetou Steven. A sério? Quem é que te vai perguntar? Não temos filhos. Nem bens em comum. Podes levar as tuas guitarras de porcaria contigo. Não preciso delas. Eu mesma as pagarei. Tudo que devo ao banco. Oh! A propósito. As dívidas são divididas ao meio durante um divórcio. Querido marido. Por isso ainda é melhor. E agora? Arruma as tuas coisas e sai. Não. Steven sorriu com desdém. Sabes que mais? Eu percebo. Estás só a ter um ataque. Vai para a cama e amanhã falamos com a cabeça fresca. Prometo que arranjo um emprego se é isso que queres. Lá vamos nós outra vez. Não queres sair? Ótimo. Eu saio. Disse Ana e virou-se para a porta. Eu não te deixo ir. O marido abanou a cabeça. Para onde vais? Está uma noite horrível lá fora. Eu não te estou a pedir permissão. Se tentares impedir-me, chama a polícia. E agora não me incomodes. A mulher agarrou um grande saco de desporto no corredor e começou a atirar para dentro tudo o que encontrava. Várias vezes. Steven tentou impedi-la. Mas Ana empurrou-o. Surpreendida com a sua própria força. Quando as suas coisas estavam arrumadas, ela vestiu-se e saiu para o corredor. Com tristeza. Ana olhou para o seu fino casaco de outono. Depois virou o olhar para Steven, que estava sentado silenciosamente no sofá e não se atrevia a olhá-la. A mulher sorriu com desdém. Enrolou um cachecol quente à volta de si. Pôs um gorro de malha grosso e bateu com a porta. Já lá embaixo, ela enviou uma última mensagem ao marido: a renda vence numa semana. Nem penses que vou voltar. Desenrasca-te. Fechando os olhos, ela saiu para a rua. Para o nada. Arrastando-se pesadamente pelo passeio coberto de neve. Ana chorava. Mas as lágrimas secavam instantaneamente com o vento frio e cortante. Ela não sabia para onde ir, onde dormir ou o que fazer a seguir. A mulher não tinha amigos. Não podia voltar para sua cidade natal. Para os seus pais. Teria de se despedir apressadamente do trabalho. Desiludir as pessoas. E o que faria ela lá? A única pessoa a quem podia recorrer agora era sua chefe, Sarah. Ana conhecia esta mulher há muitos anos. Embora sua relação fosse estritamente profissional, a sua chefe sempre a apoiou. Ensinou-lhe muito e nunca lhe virou as costas quando Ana pediu ajuda. É verdade que essa ajuda geralmente dizia respeito a situações de trabalho ou, no máximo, a dinheiro. O que lhe vou dizer? Pensou Ana. É quase meia-noite. É inconveniente ligar-lhe agora. Muito menos pedir para passar a noite.
Mas não posso dormir na rua. Um hotel é demasiado caro. Sim. Tenho dinheiro guardado para renda. Mas só durará uma semana no hotel. E preciso de comprar aquele maldito casaco urgentemente. Ana entrou num restaurante de fast food 24 horas. Pediu uma chávena de chá e sentou-se num canto. Quando as suas mãos aqueceram um pouco do frio e os seus nervos se acalmaram com a bebida quente, ela marcou o número da sua chefe. Sara ficou muito surpreendida ao ouvir a voz da sua subordinada do outro lado da linha. O que aconteceu? Estás a ligar tão tarde? Eu decidi entrar amanhã. Desculpa. Sara? Ana começou. Mas não conseguiu terminar e desatou a chorar ao telefone. Meu Deus! Ana? O que se passa? Disse a mulher. Alarmada. Estás bem? Desculpa. Soluçou Ana. Tive uma briga terrível com o meu marido. Estou sentada num café agora. Não sei para onde ir. Deixei-o. Vês? Eu não aguento mais. Aguentei durante tantos anos. Mas hoje algo finalmente quebrou. Agora. Acalma-te. Disse Sara. Fizeste a coisa certa. Já devia ter sido há muito tempo. É uma pena que tenhas agido de forma tão precipitada. Sem preparar uma saída. Por assim dizer. Mas, por vezes, temos de reunir a nossa força de vontade e decidir. Onde estás agora? Deixa-me chamar-te um táxi. Vens para minha casa. Contas-me tudo e depois decidimos o que fazer a seguir. Meia hora depois. Ana estava no corredor do apartamento da sua chefe. A olhar para o chão. Meu Deus! O teu casaco é tão fino! Exclamou Sara. E estás a fungar. Parece que estás a ficar doente. Ok. Rapidamente para a cozinha. O meu marido está a dormir. Não o vamos acordar. Falamos baixinho. Ana tirou obedientemente o casaco e foi na ponta dos pés para a cozinha. Então. Conta-me. Pediu Sara. A remexer num pacote de chá. Como é que chegaste a esta situação? O tom brincalhão de Sara e o aroma espesso de algumas bagas e ervas que emanavam do bule acalmaram um pouco Ana. É tudo por causa do casaco. Suspirou a jovem. Hoje passei tanto frio e disse-lhe apenas que teríamos de poupar em comida e despesas durante algumas semanas. E ele olhou para mim com tanta indiferença. Nunca tinha visto aquilo antes. Ou talvez eu simplesmente não tenha reparado antes. Oh! Querida! Quando foi a última vez que foste a um salão de beleza ou de férias? Sabe sequer quantos dias tens acumulados? Não é da minha conta interferir na vida de outra pessoa. Mas o que te está a acontecer não está certo. Eu já entendo isso. E é uma pena que só hoje. Suspirou Ana. Mas agora acabou. Sei com certeza que não vou voltar. Naquele momento, o telefone tocou, exibindo o número de Steven. Ana estendeu automaticamente a mão para ele. Mas depois recuou. Vês? Sara apontou com o queixo para o smartphone. Ele não parece pensar o mesmo. Não te atrevas a atender. Eu não ia atender. Murmurou Ana. Deixa-o sofrer. Ele sabe muito bem que eu não tenho para onde ir e provavelmente pensa que vou clarear as ideias e voltar em breve. Ele tem razão numa coisa, eu realmente não tenho para onde ir. Está bem. Sara abanou a cabeça, servindo mais chá de ervas na chávena de Ana. Bebe. Bebe. O meu filho trouxe estas ervas das montanhas. São frescas. Ele viaja muito pelo país. É geólogo. A propósito,
Enfim, isso não é relevante. Ana, fizeste a coisa certa. Não te arrependas de nada. Diz-me, tens algum dinheiro? Um pouco. Tenho o suficiente para a renda e sobrou algum do meu salário. Está bem. Então amanhã vais comprar o casaco que querias. Não toques no resto por agora. Podes precisar mais tarde. Podes ficar comigo por enquanto. Oh! Eu não podia. Ana acenou com as mãos. Amanhã alugo um quarto. Nem penses nisso. Tenho um quarto extra. O quarto do meu filho está vazio de qualquer maneira. Podes ficar nele por agora. Ele não voltará da sua expedição tão cedo. E também precisas de recuperar. A partir de segunda-feira. Vais de férias. Que férias? Sara? Estás a falar a sério? Ana ficou horrorizada. As mais comuns. Embora. Sim. Provavelmente já te esqueceste do que é isso. De qualquer forma. Está no teu horário. Por isso não te preocupes com a papelada. Há outros que podem trabalhar. Vais ter um descanso decente. Recuperar. E depois voltarás às tuas funções com a mente fresca. Não serás de grande utilidade de qualquer maneira. Enquanto estiveres tão abalada por deixares o teu marido. Não te esqueças que ele também não te vai deixar ir facilmente. Ele é um parasita. Sem a sua provedora. Ele fará qualquer coisa para ter a sua vida confortável de volta. E as mulheres nem sempre agem racionalmente quando se trata de homens. Pode ceder. E tudo começará de novo. Eu não vou ceder. Protestou Ana. Mas tens razão. O Steven tem cérebro suficiente para me perseguir. Especialmente porque ele não tem dinheiro para pagar o apartamento e a comida no frigorífico vai acabar em breve. Isso já não é problema teu. Sara sorriu suavemente. Quanto mais tempo passares sem ele, mais fácil será. E é melhor mudares o teu número de telefone. Para que ele não te incomode. É melhor se simplesmente desapareceres. Se ele for ao teu trabalho, avisa a segurança na entrada que já não trabalhas lá. Portanto, a partir de hoje, vives aqui. E não te preocupes. Não estás a incomodar ninguém. O meu marido, Neil, é deficiente. Ele está sempre em casa. Mas quase nunca sai da sua oficina. E ele é uma boa pessoa. Não será contra ti. Pelo contrário. Vai gostar da companhia. Se gostares disto, podes até alugar este quarto mais tarde. Se te sentires desconfortável a viver de graça. Embora eu certamente não precise disso. E o teu filho? Roy? Não te preocupes nada com ele. Ele tem o seu próprio apartamento. Mas está vazio. Ele está sempre a viajar e, quando volta, fica conosco porque não gosta de viver sozinho. Ele sabe que é sempre bem-vindo e amado aqui. Não te preocupes. Ele não te vai expulsar. Ele dormirá tranquilamente na sua própria casa. Ele é uma pessoa razoável. Vai entender. Está bem. Suspirou Ana. Mas ainda assim vou tentar encontrar um lugar para viver assim que possível. De manhã, Ana acordou com um aroma mágico que vinha de debaixo da porta. Cheirava bolos doces. O seu estômago roncou traiçoeiramente. Meu Deus! É tão embaraçoso aproveitar-me da bondade de alguém. Pensou ela. É até embaraçoso sair do quarto e olhar a Sara nos olhos. E terei de explicar ao marido dela quem eu sou e o que estou a fazer aqui. Oh! Bem. Terei de aguentar por um pouco. Sairei na primeira oportunidade. Por agora.
Devo descansar e organizar os meus pensamentos. Depois de se vestir, Ana saiu do quarto e esbarrou imediatamente com Sara no corredor. Oh! Já estás de pé? Eu estava mesmo a ir acordar-te. Desculpa. Dormi tanto. Nem sei por quê. Normalmente acordo às 8 horas o mais tardar. Mesmo aos fins de semana. Para de te desculpares por tudo. Aqui. És uma convidada. De certa forma. Permite-te relaxar. Nós tratamos do resto. Eu e o meu marido. A propósito. Vamos rapidamente para a cozinha. O Neil está ansioso por te conhecer. E as empadas estão prontas. Ana seguiu a anfitriã até a cozinha. Neil estava sentado. A beber chá e a pegar noutra empada. Bom dia. Ana sorriu-lhe. Bom dia. Querida convidada. Neil acenou-lhe. Só agora Ana notou que um dos seus olhos estava coberto com uma pala. Não fiques embaraçada. Sorriu Sara. Que tipo de empadas gostas? Estas são com couve. Estas com maçãs e aquelas com peixe. Oh! Eu gosto de todos os tipos. Riu Ana. É tão invulgar que outra pessoa cozinhe e não eu. Vais habituar-te rapidamente à boa vida. Disse Neil. A Sara não te vai deixar trabalhar na cozinha. Ela é a rainha e a chefe aqui. Olha como estás magra. A minha querida esposa vai resolver isso rapidamente. Obrigada. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Eu não esperava que alguém se preocupasse comigo. Oh! Vá lá. Disse Sara, pousando a mão no ombro de Ana. Minha querida menina. Para de te rebaixares e de pensares que não vales nada. És uma boa pessoa e uma excelente profissional. Ao longo dos anos do nosso conhecimento, vi isso repetidas vezes. Põe um fim à autopiedade. Agora, vamos tomar o pequeno almoço. E depois vamos juntas comprar o teu casaco. Já terminei a minha refeição. Obrigada. Sara. Por uma refeição tão farta. Vou para o meu lugar. E vocês as duas podem conversar aqui um pouco. Terei muito tempo para falar com a jovem mais tarde. Por isso. Com licença. O dever chama. Quando Neil saiu, Ana olhou interrogativamente para sua chefe. Se não é segredo, o que é que o Neil tem para fazer num fim de semana? Oh! Aquele velho pirata. Sara semicerrou os olhos. Não lhe ligues. Ele vai passar amanhã na sua oficina. A construir os seus navios. Talvez te mostre mais tarde. Se ele quiser. Ele dedica-se ao modelismo há cerca de 12 anos. Desde que se reformou por invalidez. Ele costumava ser capitão num navio de carga. A sua vida inteira foi passada no mar. Mas depois de um acidente em que perdeu um olho, teve de se reformar. Isso não o incomoda. Mas o mar nunca o larga. O Neil faz modelos de veleiros por encomenda. Isso mantém-no ocupado e traz algum dinheiro extra para a família. O nosso filho, Roy, saiu a ele com a mesma paixão pela aventura. Desde criança que estudou para ser geólogo e agora navega pelos mares do norte. A trabalhar para uma empresa de petróleo e gás. Um dia. Apresento-vos. O Roy é um bom rapaz. Foi casado uma vez. Mas aquela mulher não suportava o marido estar sempre fora. Eu já fui assim. Não via o Neil durante meio ano de cada vez. Mas habituei-me. E o Roy encontrará a mulher certa para ele um dia. Toda gente tem uma alma gêmea por aí. Não tenho tanta certeza sobre essa coisa de alma gêmea. Suspirou Ana.
Passei 9 anos com o meu marido, acreditando verdadeiramente que ele era o tal. Eu achava que ele era um verdadeiro gênio, mesmo que não reconhecido. Estava disposta a fazer qualquer coisa para que ele pudesse criar. Mas acabou por ser apenas um preguiçoso a aproveitar-se de mim. A culpa não é tua. O Steven é apenas um manipulador habilidoso. Sim. Permitiste que ele te usasse. Não estabeleceste limites a tempo e tudo isso. Devias tê-lo expulso assim que percebeste que estavas a ser dada como garantida. Eu sei o quão trabalhadora e determinada tu és. Precisas de um homem que te corresponda. Por isso, encontra uma maneira de esquecer o teu marido rapidamente. Primeiro, não adies o divórcio. Mas eu ainda o amo, disse Ana, desesperada. Talvez ele aprenda com isto e encontre um emprego. Nem penses que ele vai encontrar um emprego e mudar. As pessoas não mudam. Isso é um facto. Especialmente na idade dele. Podes influenciar uma criança ou um adolescente. Mas não um homem de 35 anos. Sim. Ele pode mudar alguns hábitos por um tempo. Mas assim que voltares a cair na armadilha dele, ele voltará lentamente aos seus velhos hábitos. Acredita em mim. Já vi muito na minha vida. Tu, minha querida, mereces melhor. O amor é um sentimento mútuo. O teu Steven não te ama. Senão ele cuidaria de ti. O que tu confundes com amor é, na verdade, dependência. Mas como é que o tiro da minha cabeça? Ontem estava tão zangada com o Steven. Mas agora acho que exagerei. Não exageraste. Fizeste o que era necessário. Rompeste os laços com um parasita. Sim. Será difícil no início. O vazio na tua alma só vai crescer. Mas tu não és fraca, disse Sarah, acariciando a cabeça de Ana. Estás apenas com medo. Medo da solidão. Mas, na realidade, estavas mais sozinha com aquele homem do que estás agora. As ilusões de amor e cuidado. O ombro forte que ele criou para conseguir o que queria. Desaparecerão gradualmente. Agora, precisas de encontrar algo para preencher esse vazio na tua alma. Estás a sugerir que eu encontre alguém novo? Não. Riu Sarah, abanando a cabeça. É muito cedo para isso. E não é garantido que precises de alguém. Talvez estejas destinada a estar sozinha, mas autossuficiente. Algumas mulheres vivem para a maternidade. Mas com quem teria eu um filho? E para mim já é tarde. Já criei um durante 9 anos. E ter um filho sem um ente querido não é grande alegria. Espera. Não te apresses. A idade não é uma barreira aqui. Primeiro, encontra-te a ti mesma. E depois pensa num filho. Para que tenhas algo para oferecer além de bens materiais. Assim que te encontrares, tudo se encaixará, um marido, reconhecimento e o ambiente certo. E então um filho não estará longe. Por isso, por agora, pensa na tua vocação. Ser engenheira. Mesmo uma boa. Nem sempre é uma vocação. É a tua habilidade. Uma habilidade bem aperfeiçoada. Quase impecável. Eu não te trocaria por outras 3. Mas não é o que a tua alma anseia. Precisas de um passatempo. Algo que te faça voar. Não apenas ganhar dinheiro. E o que anseia a minha alma? Como é que eu hei de saber? Riu Sarah. Só tu sabes isso. Agora tens tempo para descobrir. Observa o Neil enquanto ele constrói os seus navios. O passatempo dele tornou-se um salva-vidas.
O Neil fica tão absorvido no processo e é feliz. Eu vejo isso no sorriso e nas ações dele. E tu? Minha querida. Precisas de encontrar o que te faz feliz. O nosso mundo é um reflexo de nós mesmos. Se continuares a ter pena de ti e a deixar que os outros te usem, o mundo conformar-se-á a isso. Mas se aprenderes a amar-te, o mundo também te amará. Essa é a regra de ouro. E agora? Vamos buscar o teu casaco. Promete-me que não vais tentar poupar dinheiro. Escolhe aquele de que gostares à primeira vista. Entendido? Mas... lá vais tu com o mas outra vez. Enquanto continuares a encontrar desculpas para te negares prazer imediato, nada vai resultar. Eu organizei as tuas férias. Por isso o teu subsídio de férias chegará em breve. Que melhor razão para o gastar? E não te preocupes com um teto sobre a tua cabeça. Em breve, vais experimentar o que é viver sem estar atrelada a um arado. Apenas por ti mesma. Na segunda-feira de manhã cedo, depois de Sarah ter saído para o trabalho, Ana bebeu o seu café e tentou encontrar algo com que se ocupar. Sentou-se na cozinha, a navegar por sites de artesanato quando Neil entrou. Bem. Como estás? Jovem senhora? Perguntou ele alegremente. Estou a tentar descobrir o que me apaixona. Seguindo o conselho da Sarah. Respondeu Ana. Infelizmente. Nunca tive um passatempo. Há tantas ideias online, publicação, fabrico de sabão, pintura. Mas eu não sou nada criativa. Não sei fazer nada. Olhas para o trabalho de outras pessoas e percebes o quão talentosas são. E eu sou apenas inútil. Oh! Disparate! Disse o homem, sentando-se à sua frente. Sabes? Eu costumava pensar que as minhas mãos só serviam para o leme. Naveguei e naveguei. E depois? Bom. Perdi um olho e fiquei inválido. No início, lutei contra a ociosidade. Estava habituado a estar sempre em movimento. Fiquei sentado durante 6 meses. Depois, o Roy deu-me um modelo de um navio de guerra num feriado. Ainda está na minha prateleira. Oh! Lutei com ele durante muito tempo. Primeiro tive de colar tudo. Depois pintá-lo à mão. Queres ver? Posso? Os olhos de Ana iluminaram-se. Por que não? Sorriu o homem. Embora raramente deixe alguém entrar na minha oficina. Parece que precisas disto. Neil abriu suavemente a porta do seu quarto. O espaço estava cheio de luz solar, na qual dançavam partículas de pó. Cheirava a verniz e madeira. Este aroma encheu imediatamente Ana com uma sensação de paz e alegria. A mulher olhou encantada para o conteúdo das prateleiras, que preenchiam o espaço. Veleiros de todos os tipos exibiam orgulhosamente as suas proas afiadas. Os cascos brilhavam com verniz e as suas velas enfunavam-se. Que lindo! Exclamou Ana, mal respirando. Até mesmo falar no meio de todo aquele esplendor parecia indelicado. Antiético. Fizeste tudo isto? Isto é apenas uma pequena parte. Riu Neil. A maioria destes são para venda, à espera dos seus novos donos. Mas há alguns modelos dos quais eu não me separaria por dinheiro nenhum. Olha aqui. O homem levou Ana a um pequeno pedestal, sobre o qual assentava um veleiro de beleza notável. Esta é a minha Meg, a minha primogênita. Dei-lhe o nome de Meg em homenagem à minha mãe. O Roy nem sabia no que o seu presente se transformaria. Uau! Que pormenor! Deve ter levado muito tempo a trabalhar nisso. Maravilhou-se Ana.
Quando gostas do trabalho, não reparas em nada nem em ninguém à tua volta. Mas imagina a alegria de ver o resultado. Sim. Passei cerca de 5 meses na MEG. Agora, leva pouco mais de uma semana para montar um modelo. Sem contar a secagem e o polimento. Mas naquela altura, tudo era novo e muita coisa não corria bem. Mas aprendi a trabalhar com tintas. Treinei a minha paciência e até coloquei as velas eu mesmo. A Sara fica feliz quando eu saio da oficina. Satisfeito. E lhe mostro a minha última criação. Embora eu saiba que ela resmunga muitas vezes por eu ficar sozinho por muito tempo e não a deixar participar no processo. A criatividade é um esforço solitário. Qualquer ruído pode interferir em fazê-lo da maneira que inicialmente querias. E às vezes é o oposto. Ouço a conversa alegre da Sara na cozinha e uma ideia surge na minha mente. O modelo de um veleiro deve ser preciso. Mas ao longo dos anos desenvolvi o meu próprio estilo e por vezes permito-me algumas liberdades. As pessoas fazem fila por estas liberdades. E quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar por tal beleza? Perguntou Ana. Bastante. Riu o homem. Mas para mim, o dinheiro não é o principal. Quando vês os olhos de um cliente satisfeito, esqueces que as costas te doem de estar sentado por muito tempo e que os teus dedos estão doridos de tintas e verniz. Posso tentar? Perguntou Ana de repente. Força. Ainda não te confio o trabalho fino. Mas se correr bem, quem sabe? Aqui. Senta-te. Podes invernizar o convés desta beleza. Neil sentou Ana à mesa e colocou um pequeno frasco de verniz escuro e espesso à sua frente. Segura o pincel assim. Suavemente. Como se fosse a coisa mais preciosa da tua vida. Mergulha-o com cuidado e faz pinceladas longas e confiantes por toda a superfície. E não abanes muito. Na pior das hipóteses, podemos lavá-lo e começar de novo. Ana pegou suavemente no pincel e começou a trabalhar. No início, não correu bem. O verniz secava rapidamente, deixando falhas. Mas sob a orientação cuidadosa de Neil, o trabalho foi mais rápido. Ana sentiu uma confiança desconhecida. Mas não era só isso. O processo era como uma espécie de meditação. A cada pincelada, a mulher mergulhava na tarefa, esquecendo tudo o resto. A sua insegurança, tristezas e preocupações desapareceram. E tu disseste que não és uma pessoa criativa. Ana, estás a sair-te muito bem. Eu até diria que tens um verdadeiro talento para isto. Um pouco de prática e vais superar-me. Oh, vá lá. Sorriu ela. É só verniz. Eu nunca conseguiria montar um navio inteiro. Por que não? Vamos tentar. Tenho aqui um modelo simples. O homem subiu um pequeno escadote e tirou uma caixa da prateleira. Olha! Esta é uma tartana italiana. Não há muito trabalho aqui. Mas terás de lidar com alguns detalhes. Vamos colar algumas partes agora e colocá-las sob pressão. E juntaremos o que conseguirmos secar. O processo decorreu rapidamente. Quando Neil anunciou que tinham terminado por hoje, Ana ficou quase desapontada. Não te preocupes. Podemos continuar amanhã. Estás a sair-te bem. Por isso, logo após o pequeno almoço, espero-te aqui. Combinado? Claro. Não pensei que fosse tão envolvente. Regozijou-se Ana. Isto é apenas o começo. Neil piscou misteriosamente com o seu único olho. Dá tempo ao tempo. Jovem senhora. Farei de ti uma verdadeira capitã. Ana ganhou vida.
Durante uma semana inteira, ela mal saiu da oficina de Neil. A tartana gradualmente tomou a forma de um navio. A cada tábua colada e a cada mastro colocado, o humor da mulher melhorava. Ela ficou tão absorta no processo que, à noite, consumia vorazmente qualquer informação sobre navios à vela antigos, as suas variedades e história. Neil ensinava-lhe alegremente as bases do ofício, enquanto Sarah só podia maravilhar-se. Lutei com um e agora a outra. Riu a mulher. Gostas disto? Ana? Adoro. Disse a sua protegida com um sorriso largo. Parece que é precisamente disto que estavas a falar. O Neil diz que eu tenho talento. Nem consigo imaginar como vou voltar ao trabalho agora. E o que farei quando me mudar da vossa casa? Ninguém te está a expulsar. Querida. Fica o tempo que precisares. E estou feliz que tenhas encontrado um passatempo. Agora pareces uma pessoa. Não uma sombra sombria. As tuas bochechas estão rosadas e há um brilho nos teus olhos que qualquer um invejaria. Quanto ao trabalho, não há mais turnos extras. Agora precisas de dedicar todo o teu tempo livre a ti mesma. Não a ganhar dinheiro. Estás por tua conta agora. Ninguém te está a tirar dinheiro. Vais resolver gradualmente as tuas dívidas. E se o teu trabalho der frutos, acho que terás um rendimento adicional. Certo. Querido? De facto. Concordou o homem. Não se encontra uma aluna assim em lado nenhum. Há muitas encomendas e nem sempre consigo dar conta delas sozinho. Juntos, podemos agradar a mais clientes. Por isso, Ana, está tudo nas tuas mãos. No dia seguinte, Ana entrou na oficina como de costume e começou o seu trabalho. Ela gostava não só de se sentar sobre o modelo da tartana, mas também de ouvir durante horas as histórias de Neil sobre mares distantes. Incidentes interessantes e invulgares do seu trabalho passado. Eles falavam longamente sobre a vida e as pessoas. Bem, acho que está na hora de te promover a marinheira, anunciou o homem, examinando outra peça que Ana tinha montado. Naquele momento, a campainha tocou. Quem poderá ser? Ana gelou. O pensamento de que era Steven, que a tinha encontrado e estava agora a tentar reconquistá-la, passou-lhe pela cabeça. Arrastando os chinelos, Neil foi abrir a porta. Ele esteve fora por alguns minutos e depois a mulher ouviu vozes a aproximarem-se. Ela gelou novamente. Não. Pensou Ana. Se fosse o Steven, o Neil nem o deixaria entrar. Ana. A cabeça do anfitrião apareceu na porta. Vem cá fora 1 minuto. Respirando fundo, a rapariga obedeceu e dirigiu-se para o corredor. Neil estava lá. A semicerrar os olhos misteriosamente, acompanhado por um homem desconhecido. Ao ver este último, a respiração de Ana ficou suspensa. Ele era um homem alto, de cabelo escuro, bonito, com cerca da sua idade. O seu rosto estava adornado com uma barba por fazer e um bronzeado escuro, contra o qual os olhos do estranho pareciam surpreendentemente azuis e profundos. Conhece o Roy? O meu filho. E esta é a adorável jovem senhora, a nossa protegida. Ana. Muito prazer em conhecer-te. Ana. Cumprimentou Roy com um barítono profundo. Não esperava que, na minha ausência, os meus pais não se aborrecessem de todo. Vejo, pai, que até a deixaste entrar na oficina. Não só a deixei entrar, interrompeu Neil. A Ana é oficialmente minha aluna e é uma modelista muito promissora. A sério?
O jovem semicerrou os olhos. Fico feliz por ouvir isso. Espero que não sejas muito duro com ela. Pai. Conheço os teus métodos. Métodos? A Ana tem talento. Não preciso de nenhuns métodos. Entendido. Cedeu Roy. Levantando as mãos. Só estou aqui por uma semana. Houve uma pausa na expedição. Às vezes, só apetece voltar à civilização. A mãe vai ficar contente. Devias ter nos avisado com antecedência. Poderíamos ter nos preparado. O que há para preparar? Riu Roy. O principal é que estás aqui. Ao ver a Ana. Por um momento pensei que a mãe estava outra vez a tentar arranjar-me uma esposa. Oh! Filho! Não tenhas ideia sobre a Ana. Ela está a passar por um momento difícil com o divórcio. É mesmo? Está bem. Vou ter isso em mente. Roy riu e Ana corou profundamente. Vou tomar um duche e depois conversamos. Com licença. Ana? Posso entrar? Roy bateu a porta do seu quarto. Oh! Ana corou. Sim. Claro. É só um pouco estranho. Este é o teu quarto e tens de pedir permissão. Não é nada. O homem entrou. Sorrindo. A culpa é minha. Vim de surpresa. Tenho o meu próprio apartamento aqui perto. Mas não gosto dele. É vazio e frio. Sim. A Sarah mencionou isso. Ela também mencionou que és geólogo. Quase isso. É um termo muito amplo. Trabalho na indústria de petróleo e gás. A explorar novas terras para a presença de minerais úteis e a possibilidade de desenvolver depósitos. Uau! Isso deve ser muito interessante. Nunca estive no norte ou em lugares assim. Oh! Desde criança que sempre fui atraído pela natureza. Então, qual é o problema? Da próxima vez que eu vier, vamos fazer uma caminhada. Adoro isso. Vais entrar no espírito rapidamente. Saberás logo se é para ti ou não. Não estou a sugerir começar com algo grandioso. Por exemplo, as rochas brancas. O trilho é fácil mesmo no inverno. Podemos simplesmente ir de carro amanhã. Fica apenas a 50 quilômetros de distância. O principal é vestir-se bem. Eu posso fazer isso. Especialmente porque preciso de testar o meu casaco. Ótimo. Então, amanhã acorda cedo. Os navios podem esperar. Estaremos de volta à noite. Quando Roy saiu, Ana ficou deitada por muito tempo a olhar para o teto. Dentro dela, um bando de borboletas parecia esvoaçar. A companhia deste jovem geólogo era-lhe agradável. O rapaz parecia irradiar por dentro. Mas Ana sentiu também outra coisa. Ela gostou de Roy desde o primeiro momento em que o viu. Havia algo nele que ela não tinha visto em nenhum outro homem que já conhecera. A sensação subiu de algum lugar profundo no seu estômago e espalhou-se pelo seu corpo como um calor agradável. Ela queria cantar. Sonhar e não pensar em nada. É uma pena que homens como ele prefiram não se prender com o casamento. Pensou Ana. Não admira que a Sarah tenha dito que o trabalho dele vem primeiro. Além disso, ele já foi casado antes. Provavelmente evita as mulheres. Oh! Em que estou eu a pensar? Conheço o rapaz há apenas um dia e já estou a inventar contos de amor. Ele nem sequer gosta de mim. E daí que me tenha convidado para uma caminhada? Exatamente um ano tinha passado desde que Ana deixará o seu marido. Nenhuma vez desde então ela se arrependera da sua decisão. A vida começou a mover-se rapidamente. De repente,
A mulher percebeu que o seu salário era suficiente para cobrir as suas necessidades básicas e ainda deixar algo para pagar as dívidas do cartão de crédito. Em breve, Ana pagou todas as suas dívidas rapidamente. Em apenas 6 meses de trabalho intenso com Neil, ela começou a ganhar o seu primeiro dinheiro com a venda de modelos de navios. A mulher continuou a trabalhar na fábrica, dedicando as suas noites e fins de semana ao seu novo passatempo. Há 2 meses, ela finalmente mudou-se da casa dos seus benfeitores. O casal ficou, claro, um pouco triste, especialmente Neil. Mas eles também tinham motivos para estarem felizes. Afinal, Ana não tinha ido longe. Ela tinha simplesmente ido viver com Roy. Acontece que os sentimentos eram mútuos. Bastaram algumas viagens à natureza para o homem confessar a Ana que sentirá nela uma alma gêmea desde o primeiro momento em que a viu. No entanto, ele não a pediu em casamento. Mas isso foi ainda melhor. Ambos tinham passado dolorosamente por divórcios e ambos acreditavam sinceramente que as formalidades não significavam nada para aqueles que sentiam sentimentos genuínos. Roy estava ausente a maior parte do tempo. Mas quando voltava, enchia a sua amada de atenção e carinho. E este tempo era só deles. Assim que a porta se fechava atrás de Roy novamente, Ana podia dedicar-se calmamente ao seu amado ofício. O trabalho da mulher rapidamente ganhou reconhecimento, para o qual Neil certamente contribuiu. Mas o reconhecimento lisonjeava Ana e dava-lhe força para continuar a aperfeiçoar a sua habilidade. Às vezes, Ana tirava o merecido dia de folga. Este dia acontecia regularmente, uma vez por mês. E ela dedicava-o exclusivamente a si mesma. Geralmente, num dia de folga assim, Ana preparava-se o mais cedo possível. Vestia-se bem e ia simplesmente passear, parando em cafés acolhedores, perfumarias, exposições ou apenas em lugares interessantes pelo caminho. Era assim que ela obtinha prazer. O quê? Como se viu? Lhe dava muito mais energia do que simplesmente deitar-se no sofá durante os intervalos entre os turnos. E este tempo de lazer revelou-se benéfico para o seu trabalho criativo. Ana notava muitas vezes o envulgar nas paisagens mais comuns da sua pequena cidade, nas montras das lojas e nos letreiros, até mesmo nos sinais de trânsito. Por vezes, via tons especiais de cores nas amostras de batom exibidas na montra e, depois, misturava cuidadosamente pigmentos para pintar as velas, as riscas nos cascos dos navios ou as bandeiras no convés com algo semelhante. Esta manhã de domingo estava linda. Ana decidiu imediatamente ir ao centro da cidade para apanhar ar fresco e recolher novas impressões. Ela aplicou uma maquilhagem leve, vestiu um vestido de malha quente com costuras elegantes e arranjou o cabelo lindamente. Satisfeita com o seu reflexo no espelho, a mulher vestiu um casaco de pele e chamou um táxi. Ana! Alguém a chamou quando ela saía do café. Ana? És tu? A voz pareceu familiar a Ana. E ela virou-se. Diante dela estava Steven. Era definitivamente ele. Embora parecesse muito mais magro, por barbear e, de alguma forma, não o mesmo que a mulher o conhecera antes. Toda a sua arrogância, altivez e bravata tinham desaparecido. Ana até sentiu pena dele. Steven! Exclamou a mulher, surpreendida. Bem, isto é um encontro. Há muito tempo que não nos víamos. De facto, já há algum tempo. O homem sorriu. E tu? Vejo que só estás a melhorar. O teu casaco é lindo. Obviamente caro. E a mala. E finalmente aprendeste a usar batom.
Isso foi sarcasmo agora? Ana olhou atentamente para os olhos do seu ex-marido. De todo. Estava apenas a fazer-te um elogio. É claro que encontraste um homem decente e estás a viver a grande. Duvido que pudesses pagar uma roupa assim com o teu salário da fábrica. E o café? Não é dos mais baratos. Desde quando é que bebes café? E tu? Parece que ainda não encontraste uma nova vítima para te sustentar. Pareces péssimo. Para ser honesta. Riu Ana. Ainda estás desempregado? Trabalho como carregador a tempo parcial e como guarda noturno. Tenho de viver de alguma coisa. Nem toda a gente tem a sorte de arranjar um homem rico para sustentar. Entendo. Bem. Primeiro, fico feliz que finalmente tenhas ido contra os teus princípios e te tenhas rebaixado a problemas humanos comuns. Trabalhar é nobre. Seja como carregador, empregado de limpeza ou qualquer outra coisa. O dinheiro não tem cheiro. E segundo, não tenho nenhum homem rico. Ao longo dos anos que vivemos juntos, devias ter percebido que não consigo viver à custa de outra pessoa. Ganhei este casaco e esta mala eu mesma. Acontece que eras tu que consumias quase todo o orçamento. E sem ti, sobra muito dinheiro. Vês? É suficiente para roupas decentes e até para café. E também melhoraste a tua aparência. Assobiou Steven. Nem tinha reparado que eras tão bonita. Ouve? Estás a flertar comigo? Perguntou Ana bruscamente, afastando-se de Steven. Bem. Por que não? Afinal, és minha esposa. Mesmo que sejas a minha ex. E como não tens ninguém, talvez devêssemos tentar outra vez. Isso é engraçado. Desdenhou Ana. Mas o que te faz pensar que eu não tenho ninguém? Tu mesma disseste que não há nenhum homem rico. Não há homem rico. Mas há alguém que eu amo. Amo de verdade. Entendes? Alguém que não se aproveita de mim, mas que me respeita e valoriza. Oh? A sério? E onde está ele? Perguntou o ex-marido sarcasticamente. Numa expedição. Ele volta em poucos dias. Apresento-vos. Se quiseres. Embora duvide que gostes dele. Erguendo orgulhosamente a cabeça, Ana desceu os degraus e caminhou pelo passeio, sem olhar para trás. A geada leve picava agradavelmente a sua pele. E a neve recém-caída rangia ruidosamente debaixo dos seus saltos. O telefone vibrou no seu bolso. Era uma mensagem de Roy. Amo-te e conto os dias até a minha chegada. Ana leu em voz alta, sorrindo amplamente para os transeuntes. A rapariga caminhava pela cidade. Parecia que o mundo inteiro lhe sorria de volta.